Vamos lá? Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Diabo e a Igreja, escrito pelo nosso patrono Caibar Schutel em 1914, onde ele contesta umas posições da igreja e do bispo da região onde ele estava, que era contrário ao espiritismo. Então, na semana passada, o Beli me substituiu, não tive condição de vir. Ele falou do capítulo 14, a igreja romana não é a igreja do Cristo. E hoje, então, nós vamos ao 15º, a fé e o batismo, pregação do Evangelho. Caibar Schutel diz o seguinte: diz o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas aos Efésios, no capítulo 4, versículos 5 e 6, existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e por todos e em todos. Então, o Caibar diz o seguinte, que acostumados a fazer o estudo comparativo dos ensinos apostólicos com as doutrinas das diversas igrejas em que se dividiu o cristianismo, não deixaremos de responder à pergunta do padre Bento, que era o padre e o bispo da época que contestavam o espiritismo. Se cremos no batismo, diz ele, fazendo o confronto do batismo do Cristo com os batismos da Igreja Romana. Diz Paulo que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. E esse batismo não pode ser outro, senão o batismo da fé, em um só Senhor e em um só Deus. Note, Senhor Reverendíssimo, que quando falamos na fé, diz Caibar respondendo ao Pai, não nos referimos a esta suposta fé, uma crença cega, irracional, que engendra fanáticos, amontoado de superstições que inutilizam a razão, tolhem o sentimento e alienam o livre-arbítrio, mas falamos da verdadeira fé, vazada no crivo da razão, pensada, estudada, compreendida e, acima de tudo, sentida. E não basta falar, eu sou. Você está sentindo isso dentro de você? É para valer? Ou Maria vai com as outras? Desculpe as Marias sem querer ofender ninguém. É uma pessoa que vai ao sabor das ondas. Por isso é que o Espiritismo veio dar basta, chega, use a fé raciocinada. Fé cega não serve para nada, só nos leva para o abismo. Temos que pensar, raciocinar, decidir na lógica e na razão. Essa é a maravilha do Espiritismo. E ele continua firme, batendo, dizendo o seguinte: cremos, portanto, no batismo uno, pregado pelo Cristo e anunciado pelos apóstolos. É o batismo recebido pelo Espírito, e não o batismo da carne, usado por SS, Sua Santidade, Reverendíssimo, etc., e dividido em 3. Ele põe em latim aqui, fluminis, flaminis e sanguinis. Então esse batismo, esse batismo, aquele recebido pelo Espírito, sim, tem asas para nos conduzir ao Criador, porque é por ele que subimos os degraus da perfeição. Sem querer ofender ninguém, nada, o que é jogar um pouco de água na testa de uma criança? Esse é o batismo? Isso não é o batismo. O batismo tem que vir de dentro, do Espírito, dele sentir, dele colocar em prática. Água é algo fantástico que existe na natureza. O solvente universal, como diz a química.
Nós sem a água não vivemos, nosso corpo 80% praticamente é água. 70, 80, enfim, é água. Agora veja bem, um pingo d'água, um pouquinho de água vai batizar numa fé? Fé é razão, não pode ser cega. Eu tenho que saber o que eu quero. Este é o caminho, usando a lógica e a razão, e não esse aqui, porque me jogaram um pouquinho de água na cabeça. Então vejam quanto é importante usar a lógica, a razão e não a fé cega. E continua Karbar dizendo o seguinte: diz o padre que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus diz: se alguém não for regenerado pela água e pelo Espírito Santo, não poderá entrar no reino de Deus. Por melhor vontade, diz Karbar, que tivéssemos para encontrar essas palavras do Evangelho, nós não achamos, não descobrimos, não encontramos. Porque, com efeito, o mestre não disse isso que foi escrito pelo padre. Não nos admiramos, porém, ao ver o jogo que foi feito por esse padre, porque no cabeçalho do seu artigo se lê em caracteres salientes o lema: quem não pode trapacear, que veio, por certa forma, nos prevenir de alguma trapaça, perdoem-me a expressão, que pudesse eventualmente existir nesse artigo. E aí Karbar continua: que diferença extraordinária há naquilo que Jesus disse e naquilo que o padre disse que Jesus dissera. Então ele foi lá e pegou o versículo 5 do capítulo 3 de João. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Está falando da reencarnação aqui, meus amigos. O que é nascer da água e do Espírito? O Espírito renascendo num corpo que é 70% água, que é o nosso corpo. Aquele que não renascer nesse corpo não poderá ver o reino de Deus. Como é que se eu nasci simples, ignorante, para chegar um dia perfeito, como é que eu vou se eu não renascer? Golpe de mágica, varinha mágica, isso não existe. Isto não existe. É dedicação, é tarefa e é mérito. É trabalho, trabalho, trabalho. Como diz Emmanuel, o trabalho dentro da disciplina, da disciplina, da disciplina. Senão nós não crescemos. E aí, veja bem, e o padre disse: se alguém não for regenerado, não é isso que está escrito. Ele leu diferente, na realidade. Não é verdade? Estou me fazendo entender, está claro? Ou não? Tem dúvida alguma coisa até aqui, meus amigos? Então ele deixa claro isso. Então, repetindo, na verdade, palavras do Cristo, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o padre escreveu: se alguém não for regenerado pela água e pelo Espírito Santo, não poderá entrar no reino de Deus. Coisa diferente. Totalmente diferente. E aí diz o Karbar, de novo: combine sua reverência este versículo com o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E chegará à conclusão de que Jesus anunciou o que eu falei há pouco: a reencarnação dos espíritos para que possam atingir a perfeição, não por meio do batismo da água, que o próprio Jesus dizia não ser do céu, mas de João. Mateus capítulo 21, versículo 25. Está aí. Esse João mencionado aqui é João Batista? Sim. Porque ele fazia o batismo com a água, até batizou Jesus. Sim, é o batismo do João que ele fez lá. É o batismo do João, não é o batismo lá de cima. Está claro? Ele se nega inicialmente, né? Ele fala: estou diante de quem não sou digno de desatar as sandálias. Exatamente. Né? Alguém que deveria batizá-lo e não ele batizar.
Foi essa a referência de João frente a Jesus. Esse João aqui é o Batista, né? Batista, é Batista. Só tá João aí também. Mas não, é o Batista. O apóstolo João afirma no seu Evangelho, capítulo 4, continua a carregar, versículo 2, Jesus mesmo a ninguém batizava. E como bem disse o padre Saboia de Castro, de São Carlos, a cidade lá na época, recordando as palavras do Cristo: o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Por descrermos do batismo que o mestre não praticou, mesmo porque cremos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Dirá então o padre: Jesus não mandou que o batizasse? Nós responderemos com os evangelhos diz Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2. E convocando seus discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre os demônios. Carvalho foi entre aspas, maus espíritos, não uma força criada por Deus dirigida ao mal. Não existe o mal criado por Deus. O mal é a criação, ideoplastia do humano. Como nós não podemos criar, nós só cocriamos, então tudo que é cocriado desaparecerá um dia. O mal é temporário. O bem é eterno, está aí no universo. Paz, amor, harmonia, equilíbrio, está aí. Mas o mal desaparecerá. E ele continua então dizendo o seguinte: e convocando seus discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre os demônios, maus espíritos, e para curarem as enfermidades. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. No capítulo 10º do mesmo Evangelho, quando Jesus designou os 72, mandou-os para as cidades de 2 em 2 para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos que lá houvesse, e deu-lhes poder para expelir os maus espíritos. Como se vê, Jesus não falou em batismo. E a sua questão principal é que o reino de Deus, ou seja, o Evangelho da paz, do amor, da sabedoria, seja anunciado aos homens. Foi interpretando por essa forma o pensamento do Cristo que Paulo, o apóstolo dos gentios, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 17 e 18 diz: porque Cristo me enviou não para batizar. E Carvalho pôs bem grande, letras garrafais aqui. Não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Condene-nos, sua reverência, e o bispo, porque cremos no Cristo Jesus e em Paulo. Achamo-nos em muito boa companhia. Oxalá permita a Deus que esses 2 demônios venham sempre nos testar, para que possamos estudar e compreender o verdadeiro cristianismo. Então Carvalho é direto, não brincou, não ficou contornando, foi lá e pôs o dedo na ferida, tirou a casquinha. Vamos lá, gente, essa é a história. A história diz isso. O Cristo não veio para ficar passando a mão na nossa cabeça, soprando a nossa ferida. Ele veio nos mostrar o que cada um de nós tem que fazer para um dia retornar ao reino de Deus. Mas estamos fazendo? Estamos procurando? Eu acho que não. Pleno século XXI, estamos vendo essa crise dos imigrantes,
essa eleição nos Estados Unidos aí que parece uma brincadeira, essa guerra que existe lá na Síria, guerra que existe no Iraque, guerra, e desenvolvimento de arma aqui, desenvolvimento de arma ali, gente. A impressão que nós temos é que as pessoas se julgam eternas no cargo, no momento, na posição que elas estão. Vamos fazer assim, Poder corrompe, torna idiotas as pessoas, torna burras as pessoas, porque elas acham que vão ser eternas, vão estar sempre mandando. Cadê os mandatários até outro dia que mandavam, eram os bons no mundo todo? Onde é que estão? Cadê os ditadores? Cadê Roma? Poder romano? Poder persa? Cadê? 1000 anos ali? Não é nada aqui, meus amigos. O cemitério está assim de heróis, de gente que se achavam donos da verdade, donos do poder. E o que eles levaram? Constrangimentos terríveis para o mundo espiritual. Dificuldades tenebrosas para se reajustarem com todos aqueles que lhes prejudicaram. Pois não, Evanildo? Estou lembrando aqui que você falou de guerra, toda parte do mundo, né? Mas o que se mata no Brasil hoje, assassinato, é uma coisa astronômica, né? E fora os bandidos que estão em outros lugares, que estão em paletó gravado bonitinho, né? Então eu falei, Deus deve ter botado aqui, né? Aquela história que conta que os outros lugares foi terremoto e tal, mas aqui eu vou botar o povo. Deixa o povo que eu vou colocar aí, você vai ver. Exatamente. Então, é triste a situação também. Não, é muito triste. Muito triste. Você vê as pessoas são abandonadas na rua, o outro vem, te mata por causa de R$10 no bolso, R$5. Caramba, tirar a vida é como se não tivesse valor nenhum. Hoje também está tendo uma inversão, eu amo os animais, acho legal tudo isso, mas quando eu vejo um hotel para cachorro e vejo um cara na rua abandonado, realmente tem alguma coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. O animal ele tem hoje condições imunológicas para viver solto aí na natureza. Nós, humanos, já precisamos de um apoio maior. Então, quer dizer, eu apoio o animal e não apoio o humano, tem coisa errada. Você falou, hotel para animais e os humanos abandonados, tem coisa errada. Tem coisa errada. E nós estamos preocupados com o quê? Meu bem-estar. Meu poder, minha graça, meu isso, meu. Eu repito o que eu já falei N vezes. Algum caixão tem gavetinha, tem cofre forte, tem carro forte que vai atrás, para levar o quê? Nada. Ninguém leva nada material. Vamos levar coisas morais que nós fizemos uns para com os outros, para com a natureza, para com a sociedade, para o bem-estar comum. Estando hoje 2016 anos depois do Cristo, ainda vê essas bobagens que a gente vê hoje, é assustador. E aí nós voltamos aqui às colocações de Caibar, lá em 1914, em que pegavam no pé dele, lá na região, pregavam contra o espiritismo e ele não aceitava, e nós também não devemos aceitar. Chega de ser massa de manobra. Já fomos massa de manobra, aqueles pensamentos cristalizados que falavam para nós, tínhamos que abaixar a cabeça, chega. Está dentro da lógica e da razão? Aceitamos. Não está, não aceita mais. Chega. Senão nós vamos ficar marcando o passo aqui, ou vamos marcar passo lá num planeta primitivo. Lá no Chupão, como dizia a doutora Marlene. Onde? Em algum lugar. Espaço aí, não sei onde. Comentários, perguntas? Vamos lá, meus amigos. Eles usam o batismo, né? Nossos irmãos católicos. Eles usam o batismo como uma espécie de salvação. Foi batizado, então está salvo. Por que uma criança
Sabe isso aí? Você vai saber, tem noção. Tá dormindo, joga água na cabeça dela. Acorda, chora, acha ruim, tá gelado. Mas tem Não outras tem religiões sentido. que também fazem o batismo no rio, né? Tem uns que fazem no Rio, assim. Os evangélicos aí estão fazendo no Rio. Vão até no Rio Jordão, lá na Jordânia. Tem isso também. Se não batizar, morreu o padrão. É. Gozada que É o que diz, batizar em espírito e não na carne, meus amigos. Espírito, o que você está fazendo para as pessoas, para os seus semelhantes. Está amando a Deus e o próximo? Você percebe que nós estamos buscando coisas externas, como ficavam lá os judeus na porta do templo, rezando, batendo no peito, só para que os outros vissem que eles estavam orando e rezando? ou então aceitar o batismo, Mário, como uma salvação, quando na verdade, porque eu estava discutindo até, minha irmã também é batista, né? Eu procuro de vez em quando conversar com ela. E nessa discussão aí do batismo, quando eu falei com ela, o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou que acreditando nele estava salvo, não. Ele deu um caminho e falou, se quiser, siga-me. Né? Então eu falei, esse conceito que as religiões jogam, desse tipo de salvação, esses rituais externos, né? É um problema muito sério, inclusive, né? Porque todo mundo se agarra nisso. Eu, quando eu vejo, eu não queria falar de política, mas eu vou só dar como lema. Um cara que bota uma empresa chamada Jesus para fazer malandragem com dinheiro e diz que é religioso. Não, esquece. Não é uma troça Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E por que acontece isso? Porque nós estamos acomodados nas nossas cristalizações mentais. Há quantos milênios a gente vem acomodados? A entidade suprema, o Deus está ali, então nós temos que agradar o Deus. Mas como? Com coisas materiais, do dinheiro para esse aqui, do dinheiro para aquele, faço isso, faço aquilo. Mas eu lá dentro estou mudando, estou me batizando em espírito, estou preocupando com a carne. Não está acontecendo. Eu quero mostrar, estou batizado, olha, estou aqui, eu entrei no rio, eu entrei no céu. Mas e lá dentro, como é que está o teu relacionamento? Como é que começa na tua casa, teus filhos, tua mulher, tua família, como é que vocês estão? Eu não vejo minha mulher, já separei, faz não sei quantos anos, separei do meu marido, quero nem saber, mas eu vou lá ajudar. Quer dizer, nós estamos acreditando que fazendo de conta, nós seremos salvos. Aqui, Espírito e verdade, não tem como, não tem como. Se não mudarmos a nossa forma de ser, não entrarmos em consonância com o universo, paz, amor, harmonia, equilíbrio, nós estamos nos enganando, fazendo de conta. E aí é o que disse o Cristo: choro e ranger de dentes quando fecharmos os olhos aqui. Então ele continua no próximo capítulo. Isso que é bom não, pincelada. Pois não. Isso que aconteceu muito tempo atrás. Falando de guerra e poder, né? Eu não lembro que dirigia. Eles iam fazer um domínio de uma cidade. Era um exército. Estava dominando tudo na época. Sim. E eles iam partir para uma cidade que não deveria acontecer. Esse domínio, espiritualmente falando. Certo. O que aconteceu? Completamente destruída. Veio um vendaval. Se diz a legião. Na região. A legião. Na região onde eles estavam, que iam fazer um ataque a determinada cidade. Sim. Eu esqueci o nome do dito. O comandante da época. Mas acabou. Era enorme. Acabou com o Acabou, mas não sobrou nada de nada. Simples vendaval. A cidade que eles iam atacar não merecia passar por essa. Então eles acabam, os soldados Mas eu não estou lembrando, já faz tempo. eu não vi, não conheço isso. isso. Faz muito tempo.
vou chutar o nome aqui, porque eu não sei se é verdade ou não, então eu não vou fazer isso. Certo. Só fico no exército, né? Nós sabemos que era. não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que Deus não tem conhecimento. Ninguém vai passar por uma aprovação se não precisar, se não tiver Não merecimento. passa mesmo. Não passa. Não passa. Não tem saída. É muito difícil. Então, tudo que está acontecendo conosco hoje é por imprevidência nossa. Nós somos os causadores de tudo Com isso. certeza. E não adianta nós ficarmos achando, não, é Deus que abandonou. Não, nós é que o abandonamos. Exatamente o inverso. Dedinho humano é terrível. terrível. Um debitar o dedo Terrível. é para destruir. É verdade. Pois não, sim. Mas então essa geração que nós estamos vivendo hoje, você acha que é pior do que na época que ele escreveu esse livro? Eu acho que são equivalentes. Porque naquela época não tinha tanta violência, não tinha tanto político. Não tinha, mas tinha. Proporcionalmente Certo. tinha. A quantidade de pessoas na época, se você olhar, era proporcional ao que tem hoje. Porque a Terra, nesses 2000 anos, praticamente evoluiu quase nada, muito pouco. Mas tinha Por mais causa respeito, dessa Michael. cristalização mental nossa. Nós estamos acostumados a não querer mudar. Tá bom, deixa como tá. Não mexer para quê? Eu estou comendo meu arrozinho com feijão, tenho minha casinha, meu carrinho. Tá bom demais. Vou mexer com isso não, deixa quieto. Só que quando volta o parafuso da vida, a porca dá uma apertada. A gente volta numa condição mais difícil. Só isso é o que está acontecendo. E a gente insiste em não mudar. Então, vamos pegar a nossa violinha, como diz no interior, pôr num saco e ó, vamos embora para o planeta primitivo. Não tem saída. Só contestando um pouquinho, contestando não. Pois não. Na sua área, que é a área médica, onde você trabalhou muito tempo, quanto tem de evolução na área médica de lá para cá? Fantástico. Crescimento. Mas o que nós fazemos hoje para resolver o problema da falência da saúde? Nada. Então, o problema é que você, não é que não houve evolução, mas moralmente, Não. nós continuamos do mesmo jeito que estava lá. Do mesmo jeito estava lá, igualzinho, é isso Só mesmo. não jogamos pedra de Jesus porque não deu ainda para a gente chegar aqui. É, exatamente. Eu devo ter jogado alguma, né? Mas tudo Todos bem. nós estivemos lá gritando, crucifica-o, crucifica-o. Coisa seríssima. Como diz o Emmanuel, para nós evoluirmos são duas áreas: sabedoria e moralidade. Sabedoria está uma maravilha, moralidade está aqui. Como é que nós vamos voar? Não sai do chão. Não sai do chão. Uma asa só não dá para voar. Não tem equilíbrio. Porque estamos ali focados, olhando para o chão, olhando para a matéria. Esquecemos de levantar a cabeça e ver essa maravilha que é o universo. Não tem começo, não tem fim, todo esse equilíbrio, essas trilhões de galáxias, sóis, planetas, tudo em equilíbrio, gente. A Lua aí, 380 mil quilômetros da Terra, por que ela não vai embora? Não desaparece? Está aí, em volta da Terra e tudo girando em torno do Sol. Todo o sistema solar girando em torno do centro da galáxia. Toda a galáxia girando aí pelo universo em expansão. Estamos nesse momento, como vocês estão cansados de me ouvir falar, 1.500.000 km por hora. Alguém percebe isso? Tá aí, gente. Tudo bonitinho, mas nós não enxergamos isso. Enxergamos o chão. Como eu digo, somos uma minhoquinha, de vez em quando dá um impulso de querer levantar a cabeça, mas não tem força para sustentar, cai de novo e continuamos nos arrastando no chão. Infelizmente, está difícil. Então nós vamos ter que sair daqui. Todos nós estamos sendo chamados nesse momento para dar o que temos de bom no coração, para mudar o planeta. Aproveitar esses 50 anos que foram dados a mais pelo Cristo. O que fizemos? Então aí nessa eleição dos Estados Unidos, esse maluco do Trump, e devemos ter guerra no dia seguinte. O cara é louco. Aí junta com aquele da Rússia, que é mais louco ainda, vai dar confusão. Aí junta com o Estado Islâmico, mais confusão. Vocês percebem como nós estamos? Aí junta com aquele da Coreia, mais confusão. Venezuela. Nós não estamos vendo o sentido de agregar,
Vamos desenvolver para que haja equilíbrio na Terra, para que todos sejam beneficiados. O meu, a minha turma, o meu. O resto que se dane, não quero saber. Isso está desde aquela época do Chico. O que mudou? É o meu clã, vou defender o meu clã. Nós estamos iguais, cristalizados. E para mudar isso, só na pancada. Ah, Carlitos tinha um texto, Carlitos Charles Chaplin, ele tinha um texto emblemático chamado Apelo aos Homens, um texto fantástico, não exatamente dirigido à religiosidade, mas em que ele dizia que ele não se deslumbrava com o desenvolvimento tecnológico. Ele viveu no meio do século XX, né? muitos avanços tecnológicos. Isso não serve para nada para viver, né? Se não há um avanço moral. De nada serve o avanço tecnológico se a humanidade não evolui moralmente. Não adianta, não tem sentido, né? Veja, o André Luiz, no livro Libertação, sobre o mal, ele diz o seguinte: o mal é o desperdício de tempo ou o emprego de energia em sentido contrário aos propósitos de Deus. Ali, André Luiz, no livro Libertação. É isso que nós fazemos, né? Nós insistimos no mal, gostamos do mal. Não foi que Deus criou, repito, o mal é o desperdício do tempo ou emprego de energia em sentido contrário aos propósitos de Deus. Você me força a ficar falando aqui. Vamos lá. Corta, viu? Vamos lá. Eu fui fazer um trabalho uma vez sobre propriedade de alimento. Uma máquina de macarrão produz 26 toneladas de macarrão por hora. É o mesmo preço de uma bomba chamada Tomahawk, que tem nos exércitos aí, tá? Mesmo preço de uma bomba. Olha só. $1.800.000. Ó, 26 toneladas por hora. É 26 toneladas. É maior que isso aqui. É maior que isso aqui. Tá. Agora, uma bomba para jogar lá para matar os outros custa o mesmo valor. Vai, continua, conclui. A conclusão que eu chego é a seguinte: você poderia, essa máquina de macarrão, você poderia usar em países da África, porque ela não só aceita o trigo puro, mas eu posso ter mandioca ali dentro. A farinha com mandioca pode ser misturada, tá? Então, eu fico imaginando como é que pode o homem gastar o dinheiro, se você soubesse o dinheiro que gasta em guerra... Não, é algo absurdo, absurdo. Aquele avião invisível que ele chama, que é o menor da classe, custa 4 bilhões de dólares. O menor. Olha os números que nós estamos falando. De dólares, né? Para que o risco que está no chão, do lado de lá é a fronteira A e do lado de cá é a minha fronteira. Passar aqui tem guerra. Agora você fica pensando assim, Jesus tudo falou, amar o seu, né? Amar o seu próximo. Seu inimigo, inclusive. Você concilia-te com o teu inimigo. Eu vou produzir essa coisa, jogar esse dinheiro fora para destruição. Não tem sentido. O ser humano está totalmente desfocado do objetivo maior, que é fazer isso aqui desenvolver, mas para que todos desenvolvam. E não para um só, meia dúzia. Vocês vejam, nós estamos tendo um exemplo fantástico. O ser humano no planeta Terra é tudo igual. Estados Unidos, que é isso, que é aquilo, olha o que aconteceu. Trump aí, um maluco disputando a eleição. Gente, isso prova que o ser humano é sem cabeça em todo o planeta. Em todo o planeta, tudo igual. Ninguém é melhor que ninguém. Estou preocupado é com o meu, e não com o nosso mundo, a nossa terra, a natureza, para que todos nós tenhamos como sobreviver. Nós sabemos que a natureza sobrevive sem o homem, mas o homem não sobrevive sem a natureza. Veja o exemplo de Mariana, que aconteceu há um ano atrás. Está aí, gente. Está aí. Mas nós insistimos. Viu os desenvolvimentos de bomba, de plasma, os negócios aí que é arrepiante, assustador. Então gasta dinheiro nessas porcarias. E aí? É difícil, bastante difícil. Mas dentro do planejamento cósmico, a Terra muda de posição. E quem não mudar, vai embora. Sai dela. Sai dela.
Então eu vou só começar a ler o outro capítulo, o 16º, o batismo do Espírito. Segundo o evangelista Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus, dirigindo-se aos discípulos, disse-lhes: Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A frase de Skybar Schutter nos parece clara e não admite dúvidas sobre a sua verdadeira interpretação. Batizai as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que Jesus mandou que guardássemos? Os seus mandamentos. Outra não pode ser a resposta. A resposta. E quais são esses mandamentos? Tudo aquilo que ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque nisso consiste a lei e os profetas. Nós nos amamos? Se eu não me amo, se eu, síndico desse condomínio chamado corpo, não tenho respeito para com ele, não mantenho o equilíbrio, não dou atenção para ele, como é que eu vou dar atenção para o meu próximo? Continuamos fazendo de conta. Vocês percebem? Continuamos fazendo de conta. É difícil, meus amigos. Está na hora de quebrar, repito, essa cristalização mental nossa. Ou vocês vão cansar de me ouvir falar isso. Ou o Maida só repete isso. Mas é o que nos bloqueia, o que nos mantém ligado a esse chão. Minhocal, deixa eu inventar essa expressão. Como minhoca aí no chão. Como eu disse, de repente dá uma vontade, mas não aguentamos e pum, vai caindo de novo. Chega, meus amigos. O tempo urge. Tudo está chegando ao seu final. Já tivemos N oportunidades. E mais um pedacinho só para encerrar. Temos que aproveitá-las, essa oportunidade. Temos que aproveitar. Jesus mandou que nos reconciliássemos com os nossos inimigos, que não repudiássemos nossas mulheres, que não fizéssemos juramentos falsos, que amássemos os próprios inimigos e lhes perdoássemos as ofensas, que ao darmos esmola, a nossa mão direita ignorasse o que fazia a esquerda, que quando orássemos não usássemos palavras vãs, como faz os gentios, que não ajuntássemos tesouros na terra, mas tesouros do céu, que não julgássemos para que também não fôssemos julgados, porque com a medida com que medíssemos também seríamos medidos, que nos acautelássemos dos falsos profetas, que construíssemos o edifício da fé que deve abrigar a nossa alma sobre a rocha da razão, para que os ventos da iniquidade não pudessem derribar o grande templo. Finalmente, que fôssemos caritativos, amorosos, tolerantes, pacíficos, bondosos, fazendo aos outros aquilo que quereríamos que os outros nos fizessem, e não fazendo aos outros o que não queremos que os outros nos façam. Então nós vamos parar por aqui, mas veja, tranquilo, é muito fácil, mas nós não queremos, está fazendo de conta. Ou eu repetindo de novo, mas preciso repetir, senão vai ser mais uma encarnação perdida. Perguntas, respostas, dúvidas. Pois não. Tá assim, ó. São Francisco de Assis, né? Onde é que está o reino de Deus mesmo? Ele estava fora ou estava dentro?
totalmente dentro dele. Totalmente dentro dele. Então a gente fica procurando um jeito Fora, está dentro dele. Então, nada mais? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Nenhuma Não, tem uns informação? caras que perturbam você, até aqui os dois. Não, pode perguntar, mas quanto mais pergunta, melhor. Agita mais. Então, muito obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro. Os pinistas estão fora.